Boa noite, pessoal. Boa noite, maravilhosa noite para todo mundo. Que prazer estar aqui com vocês mais um dia nessa quarta-feira. E hoje a gente vai ter o prazeraço de receber a minha amiga, parceira Amanda Abreu. Então vamos ver quem vem chegando. Vamos lá. Rapidinho, rapidinho. Enquanto isso eu vou mandar aqui também os convites. E a gente vai começar esse super bate-papo hoje falando aí sobre sabotadores. A Isabelle entrou. Oi, Isabelle. A Milker também. Que bacana. Sejam bem-vindos. A Sabrina. Que legal. Vamos lá. Hello! Como que Boa tá, noite, meu Sabrina. amigo? Eu tô ótimo. E você, minha lindona? Eu tô bem também, tô aqui de coberta, né? Que Tá aqui frio está aí? Aqui não tá frio frio. assim, não. Ah, aqui em Minas é uma caixinha de surpresa, né, Rock? E aí, tá E eu tudo tô bem? Como foi o dia muito. do tia aí? Desculpa. Ah, hoje foi cheio de parabéns, né? Maridão quarentando na quarentena, não é para qualquer um, Que não é? legal, que legal. Olha, olha só, quando eu casei com ele era jovem, agora já tá quarentando. Ó, o tia aí, tia, parabéns mais uma vez, viu, meu irmão? Que Ah, legal. Bom, boa gratidão. noite, pessoal. Que prazer estar aqui com vocês. E Amanda, putz, é uma honra sempre ter você aqui comigo. Tá. Amanda é parceira, eu falo que ela é minha irmã branca e é Gêmea! muito gêmea praticamente, né? A Eriquinha aí. E assim, putz, se tem uma profissional que eu super recomendo e eu sempre falo dela, e é uma pessoa que tem um conhecimento enorme de muita coisa, é a Amanda, né? A Amanda e eu, a gente se conheceu há 2, 3 anos atrás, né, Amanda? Foi. Foi E sim. aí, engraçado como a gente se conectou e a Aham. gente tem aí uma caminhadinha já juntos, né? Já. E vem novidade aí e muita coisa boa que a gente tem para É. fazer, né? Então, putz, Amanda, cara, você é de casa, não vou nem falar que é prazer, porque quando é de casa você fica à vontade, abre a geladeira Ah, é e pega o que verdade. você quiser. Eu agradeço. E sabe, Rock, que os amigos, né, esses parceiros aí que a gente tem de jornada, eu acho que é o melhor presente que a gente tem de vida, de história de vida, né? E você falando aí de quando a gente se conheceu, eu lembrei, né, que nós dois estávamos numa sala de aula, né, aprendendo Sim, como potencializar aí os nossos projetos e tudo mais. E hoje nós somos parceiraços aí de não só com de vida, certeza. mas de trabalho, e isso é o que fica realmente, né? E tem tudo a ver com o seu tema, né, de relacionamento, né? Porque quantas pessoas hoje não conseguem manter seus relacionamentos porque se sabotam, porque fogem, porque não querem demonstrar aquilo que sente, né? E eu sinto muita gratidão também pela sua vida, por você, né? Pelo Miguelito, Olha, pela Laís, né? São pessoas a minha. boníssimas aí. Que legal, que legal. Bom, hoje eu vou ampliar um pouco, eu quero ampliar um pouco o leque que a gente tem, né? A gente vai falar de networking, mas vai falar de relacionamento também, e não só Aham, o relacionamento de negócio, mas o relacionamento entre as pessoas. E aham, uma das coisas que eu mais percebo é as pessoas se sabotarem.
né, sabotarem os relacionamentos. Elas sabotam elas próprias e, ao mesmo tempo, sabotam os relacionamentos. E quando Aham. eu pensei nesse tema, quem eu ia convidar? A pessoa que mais entende, que mais manja de sabotagem, né? Aham. Que é você. E aí, Amanda, eu quero que a gente já comece dessa forma. O que você vê que mais faz a pessoa sabotar o relacionamento dela? Rock, eu assim, eu tenho me apaixonado cada dia mais por esse tema de sabotadores, tenho me especializado muito nisso e entender a relação que o sabotador tem também na mente humana, né? Eles são mecanismos de Aham. defesa, desde lá da primeira infância, né? Que antes como mecanismo de defesa, e só que a gente se acostuma com esses hábitos porque eles dão certo e a gente acaba trazendo isso para a vida adulta, né? Dentro dos relacionamentos, o que eu vejo muito, né, entre as pessoas é um sabotador chamado controlador, né? Então tem o pai de todos, eu costumo dizer, ele é o crítico. Amanda, tá dando uns cortes. Ai, tá dando uns cortes. Poxa, a internet aqui tá boa. É. Bom, vou tocando aqui, você vai me falando. Vai. Não, meta pau, meta pau. Tá. Eu costumo Volta, dizer. volta só o que você falou, o sabotador. Essa parte cortou. A hora que você falou assim, esse sabotador. Ah, tá. O sabotador do crítico, eu costumo dizer que ele é o pai de todos, né? Então, lá na primeira infância, a gente recebia muitas críticas inconscientes, no sentido assim, dá um sorrisinho pra mamãe. Ah, se você chorar, a mamãe fica triste com você. E aí a gente começa a perceber que para eu não ser criticada e para eu ter reconhecimento, eu preciso fazer algo bom para alguém, né? E aí, com o tempo, o crítico, que é o pai de todos, ele desenvolve outros 10 sabotadores, que são seus súditos, vamos dizer assim, né? Tudo isso, Amanda. Tudo isso. E eu fiquei chocada quando eu Caraca. comecei a estudar sobre sabotadores aí há 3 anos atrás. Falei, gente, e faz muito sentido isso quando a gente para pensar, por exemplo, existe um sabotador do perfeccionismo, né? Então, hoje, a maioria das pessoas que recorrem até mim, né, para cuidar de carreira, enfim, fala, Amanda, não consigo chegar nos meus objetivos, nunca tá bom, sabe? Eu sempre quero dar mais do que aquilo eu posso. Eu acho que as pessoas nunca vão chegar no nível de perfeição que eu gostaria. Então, isso, ele todo sabotador, todas as habilidades são boas, as 10 habilidades, elas são excelentes. Quando a gente transforma isso como aliados para nós, né? Então, a partir do momento que ela passa do nível ali febril, do estado febril para uma febrinha mesmo, aquilo já deixou de fazer bem para mim, né? E entre os sabotadores do perfeccionismo e tudo mais, existe um sabotador que ele é o controlador, né? Na vida profissional, por exemplo, o controlador ele age naquela pessoa que ela tem que ter uma previsibilidade de tudo, ou seja, ela tem que se antecipar, ela tem que saber o que o outro está fazendo. Isso para a liderança é um perigo, né? Porque um líder controlador, né, de comando e controle, ele dificilmente dá autonomia para o seu time, né? E isso acaba acontecendo também nos relacionamentos, né? Então, são aquelas pessoas que têm um perfil mais individualista, mais possessivo com aquela pessoa, né? E ela acaba, às vezes, descontando um estresse na pessoa que ela mais tem intimidade, né? Que é a abertura que ela vai ter para despejar ali todos os sentimentos dela daquele dia. Então, o controlador hoje, eu diria que ele é o top, assim, de impacto nos relacionamentos, né? Que legal. E existem várias outras sabotagens aí do dia a dia também, né, Rock? Que a gente tem que estar muito atento a elas. E é legal, eu falei legal, né? Uhum. Porque é bacana a gente tentar entender o que acontece, né?
Porque às vezes a gente tem alguns relacionamentos que a gente olha assim e a gente fala assim, nossa, mas por que que não deu certo, né? E aí você vai conversar com a pessoa, não deu certo porque, né, a pessoa enumera N motivos, Aham. mas ela sempre tenta procurar desculpa no próximo, né, Amanda? Sim, isso é legal que você está trazendo, porque eu costumo dizer que existem relacionamentos que eles são promissores, né? Desde relacionamento amoroso, como amizades, como relação de trabalho, eles potencializam as nossas forças e tem muitos relacionamentos que são abusivos, né, Roque? Que às vezes a gente nem percebe o quanto são, né? Então, quando você tem uma, uma interferência afetiva, por exemplo, eu não vou fazer isso porque vai magoar o outro, mas o que será que o outro vai perceber, vai achar disso, né? E aí a gente começa a colocar um monte de se, o que, né? E o resultado disso, como que a pessoa vai pensar em relação a mim. E aí entra um outro sabotador aí, o Rock, de juntinho com o controlador, que ele chama prestativo, né? O prestativo, ele é um sabotador muito comum também lá no período da primeira infância, né? Onde a gente sempre tem que fazer algo para o outro para ser reconhecido. Amanda. Esses mesmos erros com os nossos filhos, né? Então fica aí um ponto de atenção para a gente não criar um sabotador neles, né? Tão cedo. Então, por exemplo, empresta o seu brinquedo, ou olha só fulano fazendo e você não faz, né? Colocando numa situação de comparação. E aí eu cresço entendendo que para eu ter algo em troca, para eu ser reconhecido, para eu ser bem-quisto, eu tenho sempre que fazer algo para o outro, né? Até chegar um momento onde eu corro o risco de me anular, né? Então você já viu aquelas pessoas que, poxa, faz tudo pelo outro e não faz por ela, você só pensa no outro, leva Sim. tudo nas costas, né? Então isso realmente é um sabotador muito forte que acaba surgindo aí no meio do caminho numa condição, né? E às vezes a gente sempre cria uma expectativa de, se eu fizer algo pelo outro, ele também vai fazer por mim. E quando ele não faz, eu me frustro. E você tá falando aqui, eu tô pensando em mim. Eu tive Aham, alguns relacionamentos na minha vida, aham, onde depois de um tempo eu comecei a perceber que eu estava sendo uma outra pessoa para agradar, né, a aham. outra. Só que isso tinha um prazo de validade, né? Eu comecei a me relacionar e aí eu começava a ser uma pessoa para agradar, para, né, para Sim, seja bem-vinda e tal, mas aham, depois eu não sustentava, né? Porque eu falava, não, peraí, pô, eu tô deixando de ser eu e tô aqui escutando isso, né? Ó, a aham. Isabelle falou que era o que aconteceu no meu casamento anterior, me anulei. E isso que a Isabelle está falando é muito comum, né, Amanda? Sim, A sim. gente se anular para receber bem o outro, né? Exato. É o relacionamento abusivo, né, que a gente estava falando, que ele vem também do amoroso, mas ele também acontece, inclusive entre irmãos, pai e mãe, né, que é a condição emocional, né, você é refém emocionalmente de alguém, então isso é um sabotador muito sério, dependendo da medida que ele vem, né, a gente tem eu utilizo uma ferramenta que é um relatório que a gente mede um inventário, né, que mede esses sabotadores, e eu costumo dizer que passou da notinha ali do boletim 7,5, é porque ele está já fazendo mal para você. E existe um fator muito importante, né? Nós temos habilidades importantes. Se essa habilidade, seja qual ela, né, qual for, ela passa da medida e ela me gera ansiedade, ela me faz mal, ela me deixa em estado de alerta o tempo todo, já é um sabotador, né? Porque está me fazendo É, mal, está me sabotando. E
E uma coisa muito importante, né, que a gente tem que se habituar a partir do momento que a gente tem consciência disso, é utilizar da nossa consciência para minimizar esses sabotadores, Rock. Isso é o mais difícil, porque é mudança de hábito. E mudança de hábito é difícil, né? Para quem não está disposto a isso. E é muito legal você falar disso, e aí a gente vê como faz sentido a gente buscar o autoconhecimento, né? Sim. Porque às vezes a pessoa ela não consegue desenvolver negócio, ela não consegue desenvolver a situação que ela ama, porque ela tem algum detalhe na vida dela, seja no pessoal, seja no profissional, que está pendente ali. Sim. E eu percebo muitas pessoas que elas não conseguem deslanchar na carreira, né? Por conta desse mau relacionamento, desses sabotadores que você está falando, que incomodam tanto ela que isso atrapalha no desempenho total, né? Por isso que é tão importante a gente se conhecer, para a gente saber o que está acontecendo conosco, para que a gente desenvolva isso e tenha um resultado melhor, né? Com certeza. O Rock, e tem também outros sabotadores que, na verdade, são sabotadores que fogem de conflito, de responsabilidade, que às vezes, por exemplo, o exemplo ali do casamento, né, que ela colocou para nós. Às vezes a gente está num relacionamento com uma pessoa e fala, poxa, a pessoa não assume, a pessoa se faz de vítima, sempre sou eu que estou errado e eu sempre tenho que assumir o erro para poupar o outro. E existem dentro dessa linha de 10 sabotadores, Rock, o esquivo, que é aquele carinha que a gente fala assim, nossa, é liso igual quiabo, né? E ele faz mesmo isso inconsciente, mas não porque ele foge da responsabilidade, é porque ele foge do conflito. Entende? Então o conflito pega ele de calça curta. Então, para ele não ter um enfrentamento com o conflito, ele esquiva, né? Ele prefere sair pela direita para não entrar nesse jogo, né? E a vítima, né? A vítima, ela é um pilar muito importante aí dessas linhas de 10 sabotadores, porque a vítima é onde a pessoa nunca vê algo positivo, então sempre o mundo está contra ela, né? E ela acaba não tomando frente, não se empoderando das habilidades que ela tem, porque o vitimismo, que aí a gente pode fazer uma correlação com a desvalia, com o desamor que ela sente, onde ela não é merecedora daquilo que ela tem, né? Então, são dois aí que às vezes a gente fala, poxa, esse cara não pega para si o problema, não resolve, e às vezes isso é inconsciente, né? Tem pessoas falando aqui, ó, Rosa. A Érica perguntou aqui, ó, falar algo do nada sem pensar é coisa dos sabotadores? Eu diria que não. Aí a participação especial do Miguelito Neto. É só para dar uma parecidinha aí. Olha, essa questão de falar sem pensar, eu não vejo como um sabotador na sua totalidade, porque eu não estou no contexto todo, né? Mas, assim, precisava destrinchar mais isso, né? Eu acho que a pessoa que fala, né, que ela é mais executora, que ela é influenciadora, é uma questão muito de perfil comportamental, né? E é claro que aí, dependendo da pesagem aí, pode vir um pouquinho do controlador, né? Porque o controlador, ele quer resolver tudo, né? E às vezes, na intenção de resolver, ele pode dar respostas, pode ser até um pouco agressivo inconscientemente, mas que a verdadeira intenção dele é resolver o problema. E aí tem aquele lance também da comunicação, né, Amanda? Sim. Tem tudo a ver também, né? Sim. Porque aí quando você aprende a se comunicar, você começa a entender que você não pode falar tudo supetão, né? E você sabe, Rock, que essa situação que a gente está vivendo, né, de quarentena, confinamento, os controladores, eles surtam com isso, né? Porque, assim, é algo que não está
na mão deles, né? Não é uma gestão que eles conseguem fazer do que está acontecendo. Então, mas eu vejo com bons olhos, sabe? Eu vejo que é um momento também de pessoas que têm esse perfil se aquietarem, sabe? Dar aquele calm down, assim. Exatamente, aquela baixada na bola e perceber que realmente elas não estão no controle da situação o tempo todo, né? Porque pessoas com esse perfil, o Rock, elas sofrem muito, né? Sim. Então isso causa dor, o sabotador ele causa dor, causa sofrimento e aí vamos gerando outras doenças psicossomáticas, né? Uma dorzinha de cabeça, enfim, né? Coisas que... Ó, Érica aqui, tudo descontrolado, andei evitando falar muito. Sensacional, Érica. Não sabíamos que era de você que você estava falando. Você que era uma amiga sua. Pô. Ai, que bacana. Mas é muito legal. Mas você sabe que esse lance que aconteceu agora, da Érica falar, é muito legal quando a pessoa assume que ela fala alguma coisa, né, Amanda? Uhum. Eu sempre vejo como o primeiro passo para ela fazer a mudança, né? Quando a pessoa ela solta o que ela vê que é talvez um probleminha ali, que ela pode, né, aqui andei falando demais, ela pode de alguma forma virar essa chave, né? E, opa, eu tenho que melhorar isso aqui. Ela começa a se policiar, sim, né, Amanda? Sim. E tem uma coisa muito legal, o Rock, que eu gosto de trazer, porque os sabotadores, ele traz muitos pensamentos constantes, né, que a pessoa tem. Então, por exemplo, esse sabotador da perfeccionista, né, o pensamento que ele tem constante é que eu nunca vou ser bom o suficiente, eu nunca vou chegar onde eu preciso, né? Eu preciso trabalhar sempre mais para atingir aquele resultado que eu gostaria dentro da empresa, para eu ser visto. E, na verdade, o que ele está fazendo forçando a barra numa perfeição que é só no mundo dele, né? A perfeição está dentro da cabeça dele. Então, o que a empresa está solicitando é algo com qualidade, né? O além é ótimo, Amanda, mas eu estou pensando na minha carreira. Show de bola, né? A gente sempre tem que dar o algo a mais, né? A gente faz o arroz com feijão todos os dias, então vamos servir uma parmegiana de vez em quando, né? Para a gente ser reconhecido, enfim. Mas o que eu costumo dizer é que tudo tem uma medida, né? E onde que vai ser esse termômetro para você saber se esse comportamento ele está alimentando os seus sabotadores, né? Quando você começar a perceber que tem algo de errado comigo, sabe? Então, essa sensação, isso não está me fazendo bem, porque às vezes a gente está numa puta de uma empresa, num processo de promoção, né, com muita grana no bolso, assim, tá tudo a mil maravilhas, mas o quanto eu estou pagando? Qual é o preço que eu estou pagando por tudo isso? E você está pagando por tudo isso. Exatamente. Isso, e é um preço emocional, né? Então, eu acho que o preço emocional é a parcela mais cara que você pode pagar. É aí que muitas vezes você vê a pessoa, eu quero mudar de empresa, de emprego, porque ela está buscando paz. Mas nem sempre ela fazer essa mudança vai solucionar esse problema, né, Amanda? Porque às vezes ela vai mudar de emprego, de empresa, e ela vai ter o mesmo comportamento. Sim, né? Exato. E eu até estava fazendo um vídeo sobre isso hoje, Rock, antes da gente se conectar, falando exatamente desse assunto, né? Você fez um vídeo hoje? Eu fiz. Olha que evolução, gente! Gente do céu! A conversa hoje surtiu efeito. Ó, tapão na cara. Gente, eu fazer essas questões de aparecer em mídia, lives, era um sabotador muito grande que eu tinha. Posso contar uma história rapidinho? Tem tudo a ver? Pode. Quando eu saí do mundo corporativo,
15 anos trabalhando no mundo corporativo na área de recursos humanos. E aí, olha só que interessante se você trabalha em empresa, né? Cada área, cada departamento que a gente passa, a gente acaba vestindo a identidade, a cultura daquela empresa, né? É inevitável. E como área de recursos humanos, as pessoas sempre falam, porque RH tem que ser exemplo, teto de vidro e tal, então tudo tinha que ser muito perfeitinho, muito alinhado, sabe? E, e aí, quando eu saí do mundo corporativo para empreender, né, montar minha consultoria, eu falei, poxa, eu acho que eu vou fazer algo que eu sempre tive vontade de fazer, que é fazer parte de uma revista. Então, hoje eu sou colunista da revista Roteiro, que você conhece o Márcio e a Paty, né, Roque, inclusive. E aí a Paty falou assim, Amanda, como é a primeira edição sua com a gente na revista, a revista já tinha décadas de existência, vamos fazer uma coisa diferente? Vamos gravar um vídeo para poder promover a sua matéria, a sua coluna de desenvolvimento humano? Aí eu falei, eu não acredito. Eu lembro desse vídeo. Você lembra? Gente, pensa numa pessoa com dor de barriga. Meu, um piririzão, né? Só de pensar. E aí eu catei a minha filha na escola, eu falei, filha, vamos gravar um vídeo ali com a mamãe, que era um vídeo de 3 minutos que eu tinha que fazer. Chegou uma hora que ela falou assim, mãe, eu não tô aguentando de dor no meu braço. A gente contou, a gente gravou 43 vídeos. Nossa! Gente do céu. E ó, eu vou falar pra vocês. Vocês não têm Hoje, eu fui dar entrevista pra essa mulher, ela parece a Hebe. Ela parece a Hebe. É impressionante a desenvoltura dela, viu? Parece que fez isso a vida inteira. Então, é tão bacana esse lance. Hoje eu falei isso pro Edilson. Esse lance da Amanda que ela fala de sabotador é tão legal. Era uma coisa que ela tinha, que ela foi tão a fundo que você vê a coisa desenrolar, né, Amanda? E nesse dia, eu fiz uma reflexão muito grande, né? Assim, hoje eu conto dando risada, mas eu sofri muito aquele dia, né? No sentido assim, poxa, eu acredito. 43 vídeos, o que eu estava pensando para fazer isso? Eu tô imaginando a Maria Clara assim. Mãe, tá doendo. Vai, mãe. E aí, a grande sacada disso tudo é que nunca estava bom, né? O nível de perfeição, ela queria algo muito natural, e o nível de perfeição estava muito na minha cabeça, porque eu trouxe isso do mundo corporativo, né? Onde tudo tinha que ser perfeito, tudo tinha que ser alinhado, o português, né? Totalmente perfeito, correto, né? E aquilo estava realmente me destruindo por dentro, porque eu não estava conseguindo ser a Amanda, não, com a minha essência, com a minha identidade, né? Então, hoje eu conto essa história rindo, mas aquele dia me trouxe um insight muito grande de que eu estava sofrendo muito com esse sabotador da perfeição. Ô, Amanda, é tão bacana a gente, né, quando a gente conta essas histórias, às vezes a gente tem vergonha até de contar, mas às vezes do outro lado tem alguém que tem o mesmo problema. Com certeza. Ou parecido. Uhum. E é tão engraçado que a gente vai parando para pensar, a gente ri hoje, mas se você parar para analisar, ver o quanto você sofreu antes, né? Sim. Com tudo isso. Uhum. Então, isso que eu acho muito legal. Vou voltar a frisar o quanto é importante a gente se conhecer, né, Amanda? A gente parar um pouquinho e falar, deixa eu me entender. E eu acho que a quarentena trouxe tanto disso, né? De fazer a gente se entender. Hoje eu achei muito legal, a Isabelle fez um comentário lá na postagem falando o quanto tanto tem sido importante, né? Os conteúdos que a gente tem feito. E é muito legal a gente ver isso, porque realmente a gente tem que fazer essa reflexão, né? A gente tem que trazer isso para as pessoas. A gente que tem
um pouquinho de bagagem, é legal Aham. quando a gente fala, porque as pessoas, elas começam a perceber que elas não estão sozinhas. E eu acho que o que mais o sabotador mata a gente é quando a gente olha assim e fala assim, nossa, acho que só comigo que acontece isso, É, né? com certeza. Eu costumo dizer que assim, é, todo mundo que a gente vê, né, no palco, que a gente vê pessoas renomadas hoje, a gente até falou sobre isso, né? Nenhuma dessas pessoas nasceram prontas, né? Então, as pessoas que a Ninguém. gente tem referência hoje de profissionais de sucesso, pessoas que a gente se espelha, né, para seguir os passos, nenhuma dessas pessoas nasceram prontas. Eu não nasci pronta há 15 anos atrás, eu tinha muitas dúvidas em relação à minha carreira, às minhas potencialidades. E aí o que as pessoas precisam entender é que por mais que você mude, por mais que você cresça, você pode ser um diretor de uma empresa, né? Você sempre vai ter essas dúvidas, porque as dúvidas, elas, primeiro que elas fazem a gente crescer, porque as dúvidas têm que estar na medida certinha, né? É o estado febril, não é a febre. E faz parte da curva de aprendizado, sabe, o Rock? Então, quando a gente fala da curva de aprendizado, quando eu estou aqui, poxa, fui promovida a gerente de uma área. Ótimo, o meu conhecimento, a minha bagagem, ela está ali firme e forte. Mas eu volto para a estaca zero, né? Por Sim. quê? Eu mudei o lado da mesa, né? Então, e agora eu preciso olhar para dentro e, poxa, o que eu preciso me desenvolver, né? Então, às vezes as pessoas se frustram muito, Rock, e aí o sabotador ele vem dando rasteira, né? Porque as pessoas acham que quando elas assumem um cargo, quando elas estão posicionadas, né, onde dá visibilidade a elas, que elas têm que fazer tudo perfeito, né? Porque não, eu já estou aqui, então a minha obrigação é entregar o resultado, é minha obrigação fazer corretamente. E na verdade ela esquece que ela está na curva de aprendizado, que é uma adaptação. E aí é onde o sabotador, o controlador, o perfeccionista, o hiperracional, né? Então tudo vem assim, olha, você não está pronto, né? Isso não é para você, você não merece. E aí o meu desempenho cai, né? Então, É, é muito legal. Teve uma época que eu fui coach de relacionamento amoroso mesmo. ah, E verdade, você não sabia dessa parte da minha vida? não, me conta os babados. Cara, e é muito engraçado porque assim, ó, gente, para vocês verem o que eu tô fazendo, ó, tô colocando arminha no boneco do cara aqui. É muito engraçado como a gente percebe que as pessoas elas não se atentam aos detalhes dos relacionamentos delas. Uhum. Então, por exemplo, eu tinha pessoas que queriam, ah, eu quero um relacionamento, mas você anda com quem? Eu perguntava, né? Ah, eu ando com as minhas amigas, que são tudo solteiras, que não sei o quê, que não sei o que lá. Aí você falava, mas é isso que você está buscando? Uhum. Não é. Eu falei, então, você está nas companhias das pessoas erradas. E eu lembro de um caso que eu sempre falo dele, era um rapaz que ele tinha em torno de 30 anos e ele nunca tinha namorado, mano. Ele nunca tinha namorado. Uhum. E esse cara me procurou por indicação, falei, beleza. E aí a gente começou a conversar e esse cara, ele tinha uma trava tão grande, um sabotador tão grande dentro dele, que quando eu fui fazer a primeira sessão com ele, online, esse menino tremia na tela. E aí eu fui conversando com ele e tal, e aí eu comecei a usar algumas ferramentas, ele foi entendendo. E aí eu comecei a fazer uma situação para desinibir ele. Uhum. E aí olha que legal, quando você percebe que a pessoa tem confiança nela, ninguém para. Quando você tem confiança em você, Uhum. ninguém te para. Pois esse cara, em 2 meses, ele conheceu uma pessoa, e aí ele começou com uma amizadinha. Quando a gente estava terminando o processo, ele começou a namorar com ela, e eu acho que deve fazer uns 6 meses ele casou com essa moça, você acredita? Nossa, e o filho dele chama Rock. Rock Eu Júnior. não sei se vai ser rock. Mas assim, é muito legal. Por que eu tô falando isso?
como essa confiança que a gente, quando a gente vai eliminando os sabotadores, Sim. né, as crenças limitantes que a pessoa tem, como ele vai gerando confiança e como a pessoa vai para frente, né? A Aham. pessoa, ninguém para. Eu lembro do primeiro dia que eu conversei com esse cara, depois no final, você vê a coragem do cara, não, eu fui lá, convidei ela para sair e levei ela a tomar um chopp e tal, e você fala, ô rapaz, o que Aham. aconteceu? Entendeu? Aham. Mas, olha o que a Isa está falando, a confiança em você mesmo. E é Sim. exatamente isso. Quando você confia e acredita firmemente o que você vai fazer, ninguém te para. Aham. Você vai e pode ter gente falando assim, não, não vai dar certo. Você nem presta atenção. Você Aham. vai embora e faz. E sabe, o Rock, eu até queria indicar, se você me permite, aproveitar aí Claro. nesse período, indicar um filme para as pessoas assistirem, né? Que fala exatamente do que você está trazendo. Eu gosto muito de falar e de explicar os sabotadores me baseando no filme do Queen, o novo filme do Queen que ganhou o Oscar e tudo Bohemian mais. Rhapsody. Exato, não sei se eu já falei dele para você. E Falou, a assim, gente conversou disso. gente, vamos lá. Vamos fazer uma análise aqui do disco que o Rock trouxe, né? Então, assim, o Fred Mercury, ele era uma pessoa totalmente fora do padrão de beleza. Beleza, risca, né? Era uma pessoa que não tinha muitos relacionamentos, assim, um círculo grande de amizade, né? Então, relacionamento e sociabilidade, risca, não tinha, né? Mas ele tinha uma coisa... apoio de pai e mãe, risca. Não tinha. Não tinha, né? Um prato cheio, como a gente estava falando que os sabotadores ele vem da primeira infância, então essa falta de apoio dos pais era um prato cheio para ele ter um monte de sabotador, né, na vida dele. E aí a grande sacada desse filme, que eu gostaria muito que vocês assistissem com esse outro olhar agora, é que ele não tinha apoio de pai e mãe, ele não tinha amigos para se apoiar, né, para confidencializar coisas, e ele era feio que doía. Para um padrão artístico, né? Porque Sim. um padrão artístico você tem que ter alguns atributos, senão você não faz sucesso, né? Mas ele tinha uma coisa fantástica, que era foco no que ele queria atingir. Ele sabia o talento que ele tinha e ele sabia que ele era capaz. Né? Exato. E ele sabia que ele era capaz, né? E ele uniu esses três atributos e ele foi para cima. Então, uma parte, dois momentos do filme que eu gosto muito de dar como exemplo é aquele momento que ele vai se encontrar com o agenciador lá dele, enfim, que ele vai com uma blusa rosa, assim, e aí o pessoal da banda olha para ele. Não, para mim você tá normal. O Thiago que falou. Ô louco. E... Aí não, mano. Ô, mano, eu acho que é a sua net aí, mano. E aí ele fala uma frase. Os caras falam assim para ele, mas você vai assim encontrar com o agenciador? Vamos dizer assim, numa entrevista de emprego, né? E ele fala assim, se não for para chocar, eu nem vou, né? E ele vai e ele fecha o contrato, né? Um outro momento onde ele utiliza o mesmo sabotador a favor dele, né? Que é o controle, o hiperrealizador e o insistente, que é a perfeição, né? O perfeccionismo, é quando o locutor da banda ele sai, né, o principal, e ele vai atrás dos caras, né? Exatamente, ele saiu fora da caixa. O cara nunca tinha cantado num palco, efetivamente, né? Mas ele sabia o que ele queria. E ele não só se apresentou para a banda, mas ele deu uma palhinha da voz dele, ele virou as costas e foi embora.
foi embora. Autoconfiança total, né? Tipo assim, quem tem que ir Puta, atrás de mim são vocês, né? exatamente. Olha, esse daqui sou eu, esse é meu cartão de visita, né? Então, assim, se você não me quiser, você está perdendo. E o filme todo, pessoal, ele utiliza os sabotadores como habilidade, né? Então, quando a gente tem habilidade, a gente utiliza os sabotadores como se eles fossem um chapéu, né? Então, por exemplo, Amanda, o controlador, ele é um sabotador. Ótimo, a gente já falou que ele é, né? Quando eu tenho um controle, um comando e controle em cima das pessoas, quando eu sou possessivo, como eu sou ciumento, né? Só que o controle, às vezes, ele me ajuda numa reunião onde eu vou ter que apresentar um projeto, vou ter que vender um resultado. Eu tenho que estar no controle das informações, dos dados, da audiência. Opa! Então, o Sim. sabotador, ele deixou de ser um malefício para ele ser uma competência para mim naquele momento, né? Então, o Fred, ele usou o chapéu dos sabotadores de uma forma muito de maestria mesmo durante o filme, né? A gente vê isso. E existe um sabotador, na verdade, que levou ele para a terra, né? Para o buraco. Né? E foi um sabotador que ele não soube dominar, porque é um sabotador que ele tem muito a ver com o ego, ele tem muito a ver com fama, com status fora da medida. Porque fama e status, Rock, são valores que a gente cresce ouvindo que é feio, né? Ah, Sim. mas para você ser famoso, ter um status bacana, às vezes você tem que passar por cima de alguém. Não é isso, né? Todas as características a gente tem o lado positivo, o lado negativo. Vai depender de como você as utiliza, né? E o sabotador que levou ele para o fundo do poço, pessoal, já vou revelar para vocês assistirem já o filme com essa... Spoiler do O filme! spoiler! É um sabotador chamado insistente. E agora eu quero que você lembre de alguém mente inquieto. Eu quero que você lembre de alguém que tem essa característica também, né? Porque o Fred, ele entrou numa espiral de que nada estava bom para ele, né? Então, o sabotador inquieto, ele traz para você que você sempre precisa do mais, do próximo, o que vem agora. Então, eu deixo de ter interesse naquilo que eu estou fazendo hoje, né, que faz parte do meu desenvolvimento, para pensar no próximo, no próximo, no próximo. E aí eu sempre quero mais na minha pirâmide, né? E às vezes esse a mais que eu quero, eu não estou preparado para receber aquilo. Sim. Né? Então, em alguns momentos do filme, a gente vê que o Fred não estava preparado para receber algumas coisas, até o ponto que ele fica sozinho. Então, ele se envolve com amizades erradas, né? E talvez se nada disso tivesse acontecido, talvez ele estivesse aqui com a gente ainda, né? Mas ele não teve e não procurou ajuda, né, para controlar isso. E aí agora é um conselho, né, se eu pudesse dar para todos, olha, se o sabotador ele traz dor, né, se ele te traz angústia, procure ajuda, né, porque a gente às vezes não tem todos os recursos sozinho para gerenciar esses pensamentos, né, o Os Rock? pensamentos e as emoções, né, Amanda? Exato. Porque às vezes a gente sente alguma coisa e a gente não quer desabafar para a gente não demonstrar fraqueza para Sim. outra pessoa. E esse é o maior erro que as pessoas fazem. Uhum. A gente realmente tem que pedir ajuda num momento de dificuldade, principalmente se ela é relativa a alguma emoção que a gente está sentindo. Uhum. Porque quando você fala, óbvio que você tem que procurar uma pessoa adequada para ter esse tipo de conversa, Uhum. mas é importante você falar não só para você,
tentar entender melhor, mas como você também desabafar e dar uma limpada também, né, Amanda? Aham, sim. A Tatiana, ela está perguntando aqui, Roque, mas qual é a diferença entre o insistente e o persistente? Bom, o persistente, eu gosto muito de ligar ele à superação, né? Então, por exemplo, eu persisto em algo que é algo que eu desejo conquistar, um objetivo que eu desejo alcançar, e quando eu tenho aquilo, eu tenho uma sensação de superação. Puta, eu consegui fazer aquilo. Eu persisti Vitória, tanto né? que eu consegui, né? O insistente, ele é o perfeccionista. Ele é aquele que, para mim, nunca tá bom em termos de resultado, em termos de perfeição, né? A ponto de, assim, sabe quando alguém te entrega um relatório, te entrega um trabalho e você refaz porque, poxa, a pessoa não sabe fazer, mas está só aqui, ó, né? É, Ou assim, a pessoa é mais controladora, né? Mais centralizadora. O perfeccionista ele sofre muito porque ele tenta atingir um nível de perfeição que só está no mundo dele, né? Não precisa daquilo tudo, do extremo, porque isso causa dor. Né? Então, eu colocaria para você essa diferença, né? De você sempre observar, poxa, será que eu estou atrás de um unicórnio, né? Ou eu estou tentando me superar? atrás e falando, né? Existe unicórnio, existe, né? Exatamente, né? O unicórnio é tão fofo, Porque adoro. às vezes a pessoa pensa assim, né? Não, existe a bagaça, eu vou lá, e vai, e vai. Aí Uhum. alguém fala assim, não existe, existe, existe. E você aí chega uma hora que você sabe que não existe, mas você ainda fica, né? É, Naquela insistência exata de estar insistindo em falar que existe. uhum. Ô Amanda, deixa eu te falar uma coisa. A gente falou hoje, né? Até é engraçado, às vezes as pessoas vão passar assim, nossa, só falou de relacionamento amoroso. Mas, cara, se tem uma coisa que ensina a gente, é exatamente esse tipo de relacionamento. Porque quando você começa a ter habilidade para lidar com essas emoções, né, Amanda, você consegue gerar essa habilidade para se relacionar com as outras pessoas fora também, né? Com certeza, né, Rock? Porque o relacionamento amoroso ele é a zona da intimidade, né? Essa é uma grande diferença. Então, na minha zona de intimidade, de aproximação e de empatia, né, eu posso ser quem eu realmente sou, né, as minhas angústias, as minhas bravuras, vamos dizer assim, né, a minha perfeição, eu falo que eu sofro com a minha perfeição. Dentro de um ambiente de trabalho, eu não vou falar que eu sofro com a minha perfeição, né, eu vou sofrer sozinha, com certeza, né, principalmente para pares, né? Poxa, eu jamais vou demonstrar uma vulnerabilidade para pessoas que podem querer a minha posição, ou eu vou ser demitida, enfim. Mas no relacionamento é, íntimo, né, com alguém, me deixo ser mais vulnerável. E é muito legal que a gente começa a ter a enxergar as coisas de uma outra forma. Quando a gente começa a identificar os sabotadores, né, mano? A gente começa a observar as coisas de uma outra forma, de um outro patamar, e você começa a perceber que, além dos sabotadores, você também tem algumas crenças limitantes que vêm lá da infância, Sim, coisas que foram aqui depositadas em você, que você permaneceu com elas até hoje, mas são coisas que você pode se libertar. O recado para todo mundo é que tem salvação, né, mano? sim. O mais importante de tudo, gente, é o que eu gosto muito de trazer para as pessoas, né? A gente não vai deletar, sabe, o nosso passado. Pelo contrário, sabe? A gente honra o nosso passado e agradece pelo futuro incrível que a gente tem, né? Ou seja, se eu estou me conectando com isso, é uma baita oportunidade que eu tenho de recomeçar, não é? E Exatamente. passar e deixar esse legado para os nossos filhos,
né, para a geração que vem depois de nós, porque essa questão de crenças, e aí crenças, eu estou falando de crenças limitantes, né, de criação, enfim, a gente tem a tendência de ter a repetição, porque a gente fala de neurônio espelho, né? Então, às vezes, eu tenho o mesmo comportamento que meus pais tiveram comigo com os meus filhos. Você sabe que às vezes eu brinco com a Erika, eu brinquei com a Erika essa semana, eu falei, a gente ficou observando as pessoas, né? E o nosso trabalho é esse, né? É uma foda, porque assim, às vezes a gente vai em algum lugar, né, Amanda? A gente tá lá. A Laís já percebe, a Laís, quando ela percebe que a gente tá no lugar que eu tô parado, assim, ela já fala assim, você tá analisando alguém. e acaba sendo isso. Mas são ossos propícios. É inconsciente, você começa a observar. E é muito engraçado que a gente observa alguns comportamentos das pessoas que se repetem, né? São as crenças dos pais, que são as crenças dos filhos. Às vezes a mesma fala. A mesma Exatamente. fala. A mesma maneira de falar. E é muito legal você... Olha lá, a Isabelle quer ser analisada. Oba! Olha que legal. Peraí, filho. Tá bom, já tá acabando já. Ó, ele não me viu hoje o dia todo. É muito legal que a gente começa a perceber que as pessoas, elas têm que se abrir mais, né? Elas têm que entender um pouco mais para que elas consigam desenvolver as coisas que elas querem, né, Amanda? Porque fica muito assim, não, eu quero um resultado diferente, mas o quanto você está disposto a se aprofundar nisso? Porque às vezes eu vejo muita gente que, não, eu quero melhorar. Mas o quanto você está disposto a ir a fundo? Porque vai doer. E hoje a gente hoje estava falando disso, né? A gente estava falando disso hoje cedo, né, o Rock? Que assim, às vezes, você fazer uma mentoria para poder ajustar comportamento, estratégia, é alguém enfiando o dedo na sua cara, sabe? É passar o dedo na pimenta e esfregar no teu olho, entendeu? Às vezes é necessário. E ainda falar para você, não chora. Mas você passa por um processo que aí, de repente, você fala assim, eu quero mais pimenta, eu preciso... né? E assim, a gente está usando uma parte lúdica, mas assim, eu quero mudar a lente, né? De como eu enxergo o mundo, eu quero aprimorar minha percepção e às vezes a mudança no mundo é a minha mudança também, né? E em termos de família, de trabalho, de relacionamento. Eu tive uma cliente uma vez que ela tinha passado por um problema de desvalia, de desamor, aí vários sabotadores tão grande que ela fazia meses que ela não conseguia se olhar no espelho. Uma mulher linda, né? Então ela tinha muita dificuldade, Amanda, não consigo me enfrentar, não consigo me olhar no espelho mais, né? Então, às vezes a gente passa por uma varredura emocional, né? Que às vezes nem a pessoa sabe o porquê. Poxa, mas o que me fez não me agradar com o meu próprio reflexo, né? E querer mais pimenta faz mal de jeito nenhum, né? A Isabelle falou aqui que o meu marido faz comigo para minha evolução. E é legal você ter alguém que cutuca você para você evoluir, né, Amanda? Sim, te tira da zona de acovardamento, né? E uma coisa que é muito interessante se você não está disposto a sofrer, né? E quando a gente fala sofrer, não é o Marcão aí. Ô, Marquinhos! Você chamei de Marcão, eu chamei de Marquinho. Mas também é o tamanho do cara, pô. Saudade. E assim, a questão não é sofrer, né, Amanda? Mas assim, a questão é você passar pela transformação que você está buscando. Sim. Se você não estiver disposto a fazer isso, você não está também disposto a colher os resultados. Sim. Entendeu? Saudade, Marcão. Eu também. Seu lindo, saudade de você. Então, assim, é muito bacana, é muito bonito quando a gente ouve, né? As pessoas falam assim, não, mas eu quero, eu tô lá, eu tô fazendo um curso, não sei o quê. Difícil é você, por exemplo, acho que foi ontem, não, foi segunda que eu tava falando com a Ike, fazem aí
6 meses que eu medito todos os dias. Aham. Rock, é fácil? Ui, Não quase é. que eu Porque caí da tem dia que você cadeira. fala assim, Fiquei até porque tem emocionada. dia, Você meditando. porque, porque tem dia que, tipo, tá no. Ó, o Marcão tá nos Estados Unidos ainda. Ah, tá. Confinado aí, hein? Que ruim. Mas você tá bem, né, Marcão? Depois a gente se fala. Depois eu vou te mandar mensagem pra saber como que você tá aí. Então, assim, é difícil pra caramba. Só que quanto eu tô disposto a fazer minha mudança? Aham, Pro que eu tô buscando, pro que eu quero. Né? Então, assim, as pessoas têm que estar dispostas a pagar o preço. Tudo isso que a gente conversou hoje é lindo, Amanda. aham. Se a pessoa estiver disposta a pagar o preço. Porque vai doer às vezes em situações que você nem imagina. É, Só é uma que o quanto ferida você que está você tem que disposto. estar realmente disposto a encarar de frente, né? E a lidar com isso, porque senão ela não vai fechar, né? Às vezes o que eu falo, até quando eu dou uma mentoria, um treinamento, às vezes você precisa se afastar de algumas pessoas, porque elas não transformam o seu ecossistema num ecossistema positivo. Você tem que se Sim. afastar delas. Está disposto a fazer isso? Se você não tiver, para! Continua do jeito que você está, porque Aham. continuar do jeito que você está vai doer menos ou mais do que você mexer. Agora, se mexer, vai até o final, cara, porque com certeza o resultado vai ser lindo, né? Aí a Isa tá Aham. falando, lidar com a transformação. E é É. exatamente isso, Isabela. É Aham. lidar com a transformação totalmente. Porque quando você lida com a transformação e encara ela de frente, porra, o resultado no final é sensacional, né? Há um ano atrás, mais ou menos, a gente passou 3 dias mais chorando do que falando, né, Amanda? Mas Sim. assim, cara, você sai, pô, e agora? O que eu vou fazer? Não, vamos fazer, pá, pá, É. pá, pá, pá. E assim, pra gente, assim, eu tenho sempre falado da gente, Amanda, falar de Aham. mim, de você, Aham. disso, porque a gente está sempre junto e é legal o que a gente está fazendo. E a gente hoje está tendo esse reconhecimento das pessoas, principalmente do nosso mestre que está olhando para a gente, então, putz, que legal. Sim, sim. A gente está. Ó, Isa, estou passando por isso. Isa, depois me chama. Se você quiser conversar, a gente te ajuda, tá É, bom? e sair, a gente saiu, né, o Rock também há um ano atrás, quando a gente estava nesse processo de transformação. Eu gosto muito de falar que zona de conforto, ela é algo que deixa você quentinho, e aí você não quer sair, né? Quando você for falar assim, estou na zona de conforto, substitui por zona de acovardamento. Porque a zona de acovardamento vai levar o seu organismo, o seu neurotransmissor a falar, puta merda, eu tô sendo covarde, né? A Então, Joyce é sua sobrinha, né? ela é a Jéssica, A Jéssica. Ah, lindona, é o meu Jéssica, oi, bebezão. Jéssica, Jéssica. E aí, assim, quando eu me Lindona. vejo numa zona de acovardamento, eu falo, não é possível que eu estou sendo covarde a ponto de não enfrentar esse problema, né? Então, assim, muda, né, a maneira de colocar a zona de conforto para a zona de acovardamento, para que isso te inspire e te dê coragem a enfrentar os seus medos, os seus sabotadores e você alcançar os seus objetivos. Gente, eu nem vou falar hoje. Amanda, volte, porque, viu, vocês vão ver a Ah, Amanda pra cacete aqui. A Amanda virou cativa já. Depois do que ah, a gente começou a conversar hoje, vocês vão ver muita gente junto. é. É, Amanda, putz, eu nem sei como te agradecer. Ah, Eu eu tenho acho que eu certeza falei que pra foi. caramba! Mas você veio Falei pra mais que a cá. boca! Você veio pra cá pra isso. E assim, Ah, putz, eu tenho certeza que foi um presente para todo mundo, né? Você, super profissional, é a pessoa que eu mais confio e mais entendo para falar de sabotadores, né? Ó, a Tatiana tá falando aqui, então hoje eu consigo um determinado patamar de atrapalhar de tanta pimenta que joga nos meus olhos. A gente às vezes tem que se cutucar, tá? é. É normal. Isso mesmo, Posso falar continua. uma coisinha pra Tati? Antes de acabar. Tati, se aparecer os 2 minutos aí, você me avisa. É Já muito. apareceu. Tá? É muito massa Já. jogar pimenta nos olhos, tá? Só cuidado com seu crítico interno, porque às vezes Rosinha! ele também pode tá te sabotando. A gente pode falar mais. Depois, Rock, você. Beleza, conta comigo. Gente, Tá? Amanda, meu amor, dá um Amei! beijo.
Dá um beijão no Ti aí. Tô. Meu Já falei pra ele quarentão. dar hoje, seu quarentão. E assim, pessoal, amanhã, Érica, gratidão, querida Obrigada, Cíntia. gente, pelo carinho. Amanhã eu vou estar aqui com o Modesto. Vai ser super legal também. A gente vai bater um papo. Na sexta eu vou estar com o Murilo. O Murilo é o cara que tira minhas fotos profissionais. Então vai ser super Uau! bacana Suas também. nudes? Ele que tira suas nudes? Praticamente. Praticamente. Deixa ela aí saber que você tá fazendo nude com Deus sou ele. livre. Marcão, um beijão. Isa, Érica, Rosinha. Beijo, gente. Amandinha, um beijo. Fica com Deus. Boa noite, gente. Tchau, tchau, gente. Gratidão, Ti. Valeu.